Já estamos aqui, boa noite. Neuza já está entrando aí. A Josiane já está aí. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre neuroses, neuroses de angústia, histeria, e vamos falar também sobre obsessão e compulsão. Daqui a pouquinho vou estar começando aí, tá? Mais essa aula, as aulas das segundas-feiras. As aulas de segunda-feira são psicanálise na prática, onde nós temos falado sobre vários temas, tá bom? E sejam muito bem-vindos. Já temos aqui, ó, deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui, ó, já temos a Irineuza e a Josiane, tá? Eu travei o áudio de todos, porque às vezes a gente esquece e fica aberta e dá uma microfonia, tá? Aí no final, cada um abre seu áudio aí no final para a gente poder fazer perguntas, tirar dúvidas. Bom, deixa eu começar a avisar para o povão que já estamos ao vivo aqui pelo... Compartilhe esse link aí com mais alguém. Estamos ao vivo aqui direto no Zoom para mais uma aula. Hoje, dia 5 de junho de 2023. Estamos aqui para mais uma aula. Já estamos ao vivo pelo Zoom. Uhum. Hum, hum, hum. Já estamos ao vivo. Não sai não que já vamos começar a aula, hein? Você é simplesmente um propósito. Eu confio em ti. E aí, Neuza, conseguiu, hein? Conseguiu hoje. Bom, muito bom, muito bom. Compartilhar aqui minha tela. E vamos começar. E compartilhar essa aqui, ver se já tem aí, já estou a Cris Simões, a Leide já está aí. Psicanálise, essa aqui, psicanálise na prática. Essa mesmo. Qualquer coisa, o áudio todos estão desligados. Qualquer coisa é só escrever no chat, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, que eu já respondo daqui. Tá bom? Manda pelo chat, vou escrever lá no chat lá, ó. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos.
Qualquer dúvida, só mandar. Só mandar por aqui. Ó, vê se não vai chegar aí, ó. O chat. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Qualquer dúvida, é só chamar por aqui, pelo chat. Qualquer dúvida. Bom, deixa eu fechar aqui. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Não vou esperar mais ninguém. Vamos iniciar. Já temos 5 alunos aí, 5 guerreiros, que vão, junto comigo, desvendar o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre neurose, vamos falar sobre neurose de angústia, histeria e obsessão-compulsão. Tudo de forma bem prática. As aulas de segunda-feira eu estou denominando elas como psicanálise aplicada, tá? Então, a psicanálise é o tratamento de neuroses. A psicanálise desenvolve um papel fundamental no tratamento das neuroses, uma vez que foi desenvolvida especialmente para compreender e tratar os distúrbios psicológicos de origem emocional inconsciente. Então, a psicanálise ela foi criada por Freud, principalmente, né, a sua origem é para tratamento psicológicos de origem emocional e de origem do inconsciente, de onde as pessoas não sabem, de onde as pessoas não entendem de onde vêm esses problemas, essas origens psicológicas, principalmente emocional, que está tudo ligado ao inconsciente. As neuroses são condições clínicas que envolvem sintomas psicológicos perturbadores. Então, tudo isso aqui que eu estou olhando foi um resumo que eu fiz de forma bem aplicada para nós. Então, as neuroses são o quê? As neuroses são condições clínicas que envolvem sintomas psicológicos que perturbam o ser humano. Aí, esses sintomas são ansiedade, depressão, fobias, obsessões e entre outros. Então, esses sintomas são expressões de conflitos internos, reprimidos no inconsciente, que geram angústias e afetam o funcionamento saudável do indivíduo. Então, as neuroses são condições clínicas, são sintomas que vão atrapalhando, que vão trazendo conflitos internos dentro do ser humano, muitas vezes de situações reprimidas, muitas vezes de situações guardadas no seu inconsciente que muitas vezes ela não sabe, que muitas vezes ela não entende. Então, por isso que começa a gerar angústia. Então, vai afetando o funcionamento saudável do indivíduo. Então, as neuroses são conflitos internos. E dentro dessas neuroses está a ansiedade, depressão, fobias e várias obsessões, entre outras coisas. A psicanálise aborda as neuroses através de um processo terapêutico profundo, no qual o paciente é incentivado a explorar as suas memórias, pensamentos, sentimentos e fantasias inconscientes. Então, a psicanálise ela começa a tratar as neuroses, esses conflitos internos do ser humano, através de um processo terapêutico profundo. Então, a gente começa a incentivar os pacientes a explorar sua memória, a explorar seus pensamentos e sentimentos e fantasias que estão guardadas dentro do inconsciente. Porque dentro do inconsciente é que fica tudo reprimido. E o que está reprimido já começa a trazer as neuroses. Então, nós temos que entender que a psicanálise é uma ferramenta para quê? Para tratar essas neuroses de forma inconsciente, que estão lá no oculto. Então, o terapeuta, utilizando técnicas como que um terapeuta, um psicanalista, pode ajudar as pessoas na neurose? Através da livre associação de ideias, que é a base da psicanálise, é o tal que cure, é você deixar a pessoa falar e você começa a fazer livre associações de tudo que ela fala, de tudo que ela pensa. Outra coisa que é muito bom para poder o psicanalista usar, o terapeuta, interpretação de sonhos.
Interpretação de sonhos é muito bom, porque, às vezes, para o paciente, o sonho pode não ter significado nenhum, até porque os sonhos eles são desconexos, até porque os sonhos eles não têm começo, meio e fim. Então, ele começa a falar dos seus sonhos e a gente começa com as técnicas da interpretação de sonho, a ajudá-los também com os seus sonhos. Nós temos uma matéria exclusiva só para interpretação de sonhos no nosso curso completo de formação, tanto a Master, tanto a formação em pós-graduação, onde nós começamos a entender que existem fatores externos, existem fatores internos, existem conteúdos manifestos, conteúdos latentes que ficam dentro de nós, está lá dentro da nossa aula de interpretação de sonhos. Outra coisa que nós precisamos, terapeutas, para que possamos ajudar nas neuroses dos pacientes, são os conteúdos reprimidos. Tudo aquilo fica guardado. Então, nós precisamos compreender a dinâmica subjacente, ou seja, aquilo que está dentro da pessoa, que começa a gerar sintomas. Então, vamos entender agora como é que é um tratamento de neurose. O tratamento psicanalítico das neuroses visa não apenas aliviar os sintomas imediatos, porque às vezes a pessoa está com uma neurose e às vezes vai ser preciso procurar um psiquiatra para tomar um remédio, para dar uma aliviada, mas nós precisamos entender que o tratamento da psicanálise para a neurose não é apenas um alívio imediato, mas nós também precisamos o quê? Promover uma transformação interna, duradoura na pessoa. Quais são os conteúdos reprimidos? Quais são as angústias reprimidas, a ansiedade, a depressão, que está reprimida dentro dele, para que nós possamos usar as técnicas da psicanálise, interpretação de sonhos, associações livres, para que nós possamos ajudar, mas de uma forma duradoura, não de uma forma só imediata. Então, o objetivo da psicanálise é possibilitar ao paciente uma compreensão mais profunda de si mesmo e dos padrões inconscientes dos conflitos emocionais subjacentes já nela, através desse processo de autoconhecimento e integração. Então, nós precisamos entender que os pacientes eles vão ter que entender, e você, primeiro, terapeuta, vai ter que entender que a psicanálise não é só um alívio imediato, mas sim um chamado para que o paciente comece a olhar num autoconhecimento para dentro dele, para que ele comece a interagir, uma integração do processo de autoconhecimento dentro dele. Então, o paciente ele desenvolve uma maior capacidade de lidar com seus sintomas e encontrar novas formas de funcionamento mais saudáveis. Então, quando você começa a mostrar para o seu paciente que as neuroses são inconscientes, que as neuroses vêm de fatores que estão reprimidos, guardados, e você consegue começar a trazer para ele um autoconhecimento, uma integração, ele começa a saber lidar com esses sintomas e, com isso, ele começa a entrar num caminho. Deixa eu trocar algo aqui que eu esqueci. Calma aí. Ninguém... É porque está desligado o microfone, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vou interromper aqui, rapidinho, e eu vou abrir o meu vídeo, gente. Está aqui, ó. Vou tirar o avatar, tá? E vou abrir o meu vídeo. Estou aqui, tá, gente? Muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu não estou me escondendo, não. Já somos 12 pessoas. Temos aí, ó, André Pereira, Carolina Martins, a Cris Simões, Diana Rocha. Boa noite, Diana. Do Carmo, Hebreu, Ineuza, Josiane, Leide, Maria e Gidelso. Boa noite, Gidelso. Abri a minha câmera agora, vou voltar a compartilhar a apostila. Na hora que o negócio pegou fogo, eu parei porque eu vi que estava desligado. Então, preste atenção, qualquer coisa no chat aí, tá? A câmera está desligada, o alto-falante, o microfone desligado de todo mundo. Você entra aí. Então, é importante a gente ressaltar que o tratamento das neuroses com a psicanálise é um processo gradual, demanda tempo, né? Regularidade com comprometimento por parte do paciente. Tratamento de neurose com as técnicas psicanalíticas não é fast food. Né? Você entrou no drive-thru, pediu um Big Mac, pediu um Burger King, pediu e vai embora para comer. Não é. Tratamento de neurose com técnicas psicanalíticas
É um processo gradual, é gradativamente. Cada dia você vai ensinando o seu paciente a pegar um autoconhecimento, a pegar mais um processo, a se conhecer, a ver que está tudo guardado dentro dele, e aí começa um processo de cura. Então, a relação terapêutica estabelecida entre o paciente e o terapeuta é um espaço seguro e confidencial, no qual o paciente é encorajado a explorar suas emoções e pensamentos mais profundos. Então, a partir do momento que tem uma segurança, que tem uma confiança, que tem mútuo entre paciente e terapeuta, ele começa com as técnicas do analista, ele começa a entender as suas emoções, os pensamentos mais profundos que estão no inconsciente. Então, isso é muito interessante. A psicanálise oferece uma abordagem única e aprofundada no tratamento das neuroses, permitindo que o paciente trabalhe na resolução dos conflitos emocionais, na transformação pessoal e na conquista de uma maior qualidade de vida. Então, deixa eu beber uma água aqui. Esse material será disponibilizado, Michel? Eu vou pensar no final, Diana Rocha. Tá muito bom, viu, o material? Você não viu nada ainda. Agora é psicanálise na prática. É na prática. No tratamento das neuroses, os psicanalistas podem utilizar várias técnicas para ajudar seus pacientes. E eu já vou dizer, um montão de gente aqui, como eu, vai descobrir algumas neuroses suas e como tratar suas neuroses. Porque eu tenho, cada dia mais, eu tenho entendido isso e passado para todas as pessoas que convivem, que andam comigo, que estão se conectando comigo. A psicanálise tem os seus tratamentos, a psicanálise tem as suas teorias, a psicanálise tem as suas práticas, a psicanálise tem o tripé dela, associações livres, interpretação de sonhos, mecanismos de defesa. Só que eu e você, eu já estou um tempo nesse negócio, e você tem que entender que todo esse fundamento da psicanálise, primeiro tem que passar por você. Se esse fundamento, se essa tal da psicanálise, se essa tal do tal que cure, a cura pela fala, essa tal de associações livres, ou livre associações, essa tal de técnica de interpretação de sonhos passou por você e trouxe mudança em você, aí sim você vai conseguir trazer mudanças para outras pessoas. Essa é a diferença da psicanálise na prática. Muitas pessoas, são muitos vídeos, são muitas teorias, são tantos vídeos, mas pouca prática. A psicanálise é prática, e eu mudei agora, de 3 meses para cá, acabou. É prática, para que você entenda isso. Eu sou 90% de prática e 10% de teoria. Eu não vou nunca menosprezar a teoria, até porque a teoria está aqui. Ó. A Diana já falou, vai disponibilizar esse material? Vou, tranquilo. Por quê? Eu tenho feito resumos para quê? A apostila já está lá no portal. Resumos para trazer na prática para vocês. Então, o psicanalista pode usar várias técnicas para ajudar seus pacientes a lidar com seus sintomas e promover um bem-estar psíquico. Então, aqui vão algumas técnicas que comumente são usadas. A primeira técnica que você, psicanalista, pode usar nos tratamentos de neurose com seus pacientes é a análise dos sonhos. Então, você comece a encorajar o seu paciente a relatar os seus sonhos e explore o seu conteúdo simbólico. A interpretação dos sonhos pode revelar conflitos e desejos inconscientes no seu paciente, promovendo insights e trabalhando nas questões emocionais subjacentes. Então, psicanalista, a primeira técnica que você pode usar para que seu paciente, que você percebe que ele está com neuroses, é análise de sonhos. Que você vai começar a entender nos sonhos. Fala um pouquinho dos seus sonhos. Como que é seus sonhos? Quando ele começar a contar, você vai entender que existem alguns símbolos e existem alguns desejos inconscientes guardados nele. Aí, essa é a prática que você usa. É a técnica. Agora, uma tarefa. Agora vem a prática. Agora, uma tarefa para o seu paciente aprender a lidar com essa neurose. Peça ao seu paciente
para manter um diário de sonhos. A Diana levantou a mão, já vou dar. Para manter um diário de sonhos e registrar seus sonhos regularmente, compartilhando-os nas sessões para análise e compreensão mais futura. Fala, Diana. Michel, eu estou com uma situação que a gente poderia estar colocando nessa fase, né? Por exemplo, eu estou com um paciente lá do psicanalista em formação, em que eu estou trabalhando com ele os sonhos. Eu gosto muito de trabalhar com sonhos de todos os pacientes. E aí, nesse paciente, ele fala que ele não lembra do sonho. Ele não lembra, ele diz que acorda e não lembra nenhum momento do que sonha. Nesse caso do paciente não lembrar o que sonha, o que poderia ser feito? Eu já disse para ele ficar com uma caderneta, um lápis ao lado dele, para assim que ele acordar, ele lembrar, escrever, mas ele diz que não lembra. Aí, nesse caso, o que a gente faz? Então, ele não lembra, mas ele sonha, tá? Freud disse Sim. o quê? Que o sonho é o guardião do sono. Quem não sonha, não dorme. Ele pode ser uma pessoa muito ocupada, muito cansada, que ele não consegue lembrar do sonho dele. Se ele não for ocupado, aí é outra coisa. Mas ele precisa, tem uma técnica muito interessante, ele precisa, num sábado, acordar cedo, tomar um café na mesa, tomar um café e depois voltar a dormir. Depois você pergunta se ele não vai sonhar. Porque muitas vezes, quando a pessoa está muito cansada ou com muita coisa na cabeça, ela não lembra do sonho, que dificilmente acontece. As pessoas geralmente lembram dos seus sonhos. Só que, dentro do sonho, existe os conteúdos manifesto e latente. Você tem que perceber se realmente o que ele está manifestando é verdade, se ele não sonha, porque pacientemente. Eu sei. Então, mas o problema... Eu já identifiquei que ele tem um bloqueio do sonho por causa da avó dele que criou ele. Então, ele disse que há 3 anos atrás sonhava com ela e ele se sentia mal, ele se sentia angustiado, com vontade de se matar, aquele negócio todo. Só que ele disse que ele não sonha mais e para ele estar bem, só que ele também sente crise de ansiedade, não consegue ficar nos locais, e aí eu estou tentando trabalhar o sonho com ele, só que ele diz que não lembra, não sabe que sonha. É muito estranho, ele sonha assim, ele deve estar resistente, ele está reprimindo todos esses sonhos dentro dele, porque, como ele disse, como ele sonhava com a mãe dele, isso trazia angústia para ele. Tem que começar a fazer ele entender que ele precisa voltar a sonhar realmente, a lembrar dos sonhos, porque sonhar ele sonha. Se ele não fizer um esforço, não descansar e fizer um tratamento que ele está fazendo contigo... Aí, peraí, tem uma mulher de sutiã aparecendo. Cuidado. Desliga a sua câmera. É ao vivo, acontece. Vamos lá. Então, peça para ele acordar cedo, tomar um café e voltar a dormir, para ver se ele não vai voltar a sonhar. Ele vai voltar a sonhar sim. Tá, eu vou fazer essa sessão com ele. Obrigada. Show. Então, a primeira tarefa é você fazer aí, ó. Primeira tarefa, porque ele criou neuroses através do sonho. Peça para o paciente manter um diário, você já fez isso, de sonhos, e registrar seus sonhos regularmente, você já fez isso. Compartilhando nas sessões para análise com maior compreensão, uma compreensão mais profunda. Segunda técnica que o psicanalista pode usar para tratamento de neurose é a associação livre. Então, incentive seu paciente a expressar livremente seus pensamentos, sentimentos e memórias sem censura. Tá? Uma coisa que eu estava dando aula sábado, depois quem quiser vai estar na nossa playlist. Nós estávamos falando sábado, lá na nossa sede, lá na Taquara, falando sobre as técnicas de Bion. E existe, desculpa, uma técnica de Bion, vou beber uma água aqui, uma teoria de Bion muito interessante, que é a teoria do container e do conteúdo. Isso é muito massa, preste atenção, isso é ter psicanálise na prática, psicanalista. Bion diz nessa teoria que o psicanalista ele é um container. Então, o que é um container? Eu vou trazer o exemplo aqui desse copo. Esse copo aqui somos eu e vocês.
ele é uma representação do psicanalista. Então, o psicanalista ele é um container. E nesse container, os nossos pacientes eles trazem as demandas deles e colocam aqui dentro. Demanda pessoal, demanda sexual, demanda de decepção, todas as demandas, as neuroses, os traumas, eles colocam aqui dentro do container que somos nós. Só que o container ele não pode ter religião, o container não pode ter pensamentos pré-concebidos, o container não pode ter julgamento. Porque o conteúdo que é o paciente, ele tem que se sentir num ambiente seguro, ele tem que se sentir num ambiente agradável, ele tem que se sentir perfeitamente bem para poder falar dos sentimentos dele e trazer as suas memórias sem censuras. Porque eu dei um exemplo, você é o container, o conteúdo é o paciente. Ele vai virar para você e falar assim, mas doutora Diana, doutora Josiane, doutor Gideus, eu estou querendo me divorciar. Eu não aguento mais aquele homem. Aí o psicanalista, que ele pode ter a religião dele, ele tem a religião dele, ele vira e fala assim, não, mas pelo amor de Deus, você não pode se separar, porque Yahvé, ele abomina divórcio e Yahvé não deixa. O container não pode fazer isso. O container tem que receber o conteúdo, que é o paciente, de forma sem censura nenhuma, para que ele se sinta o quê? Para que ele se sinta confortável. E existe outra teoria de Bion, que é o Reviere. O que é o Reviere? É você sonhar o sonho do paciente, não o seu sonho. Então, quando você usa associação livre para trazer alívio para o seu paciente, ele tem que trazer as memórias dele sem censura. Então, isso vai permitir que o material inconsciente dele, que ele vai trazer a consciência, comece a facilitar a compreensão dele dos processos internos. Então, você vai usar a associação livre com ele. E qual a tarefa que você vai dar para o seu paciente na associação livre? Então, você sugere que seu paciente pratique a escrita terapêutica, dedicando um tempo diário para escrever livremente sobre suas experiências, pensamentos e emoções, sem se preocupar com gramática ou estrutura. Fala para ele assim, ó, eu quero que você crie um diário e que você escreva o que você quiser, o que vier na sua cabeça. Eu não quero que você se preocupe com letra, eu não quero que você se preocupe com gramática, eu não quero que você se preocupe com erro de português, porque tem pessoas, pacientes, que ficam tão neuróticos com erros de português que acabam não escrevendo aquilo que realmente ele quer. Então, olha a tarefa para ele quando você vai usar a associação livre. Diga para ele fazer um caderno, um diário, e que ele escreva de forma livre, sem se preocupar com letra, nem estrutura, nem gramática. Isso é uma tarefa muito importante para que ele comece a se livrar das neuroses. Outra coisa, outra técnica que você, psicanalista, pode usar para ajudar pessoas com neurose é a análise de transferência. Então, esteja atento às transferências que ocorrem na relação terapêutica. Explore os sentimentos, atitudes e padrões de relacionamento que emergem no contexto terapêutico, ajudando o paciente a compreender e trabalhar as dinâmicas de transferência. A transferência, positiva ou até negativa, é muito importante para o tratamento. Então, comece a explorar mais os sentimentos dele, as atitudes, os padrões de relacionamento, para que ele comece a entender e fazer essa transferência para você também, com muito cuidado, para evitando a contra-transferência. Agora, a tarefa, o seu paciente que vive com neurose quando você for usar a análise de transferência. Encoraje o paciente a refletir sobre seus sentimentos em relação ao terapeuta fora das sessões e trazer essas percepções para a discussão, promovendo uma compreensão mais profunda da relação terapêutica. Peça para ele entender, refletir. O que ele pensa de você lá fora? Quais são os desejos que ele tem para você lá fora? Evitando sempre a contra-transferência. Tá?
Então, nós já falamos que o psicanalista ele pode usar análise de sonhos, tem a tarefa, associação livre, a tarefa para o paciente, análise de transferência, a tarefa, e quarto, a exploração das resistências. Então, psicanalista, identifique e trabalhe com as resistências que o paciente possui, apresenta para você durante o processo terapêutico. Por quê? Isso envolve identificar as defesas que impedem a exploração dos conteúdos emocionalmente carregados e ajuda o paciente a enfrentá-las. Então, você começa a explorar quais são as resistências que ele tem. Ele tem resistência de falar disso? Ele tem resistência de falar aquilo? É aí que você vai explorar, é aí que você vai começar a ver quais são as defesas que ele usa, se ele usa projeção, se ele usa deslocamento, se ele usa compensação. Você começa a identificar para que possa quebrar essa resistência dele, qual é o mecanismo que ele usa. E falar para ele, você está usando um mecanismo para defender as suas emoções, o seu psicológico, dessa forma. Aí existe uma tarefa quando você for usar a exploração de resistência. Desafie o seu paciente a refletir sobre as resistências que surgem durante o tratamento. E o encoraje-o a discuti-la nas sessões, buscando entender sua função protetora e como superá-las. Porque existe um mecanismo que a mente faz para defender, mas ele precisa entender para poder superar todos esses mecanismos de defesa. Quinta técnica que você, psicanalista, pode usar para ajudar as pessoas que estão com neurose. Explore a análise do material inconsciente. Você precisa analisar bem esse material. Então, explore o material trazido pelo seu paciente, como sonhos, lapso de memória, associações espontâneas, quando ele começa a falar alguma coisa espontânea, entre outros. Analise o conteúdo em busca de significados ocultos e conexão com questões emocionais e conflitos internos. Todo tipo de neurose ele está ligado a questões emocionais e conflitos internos. A psicanálise está ligada a questões emocionais e a conflitos internos. Anote isso daí no chat para você não esquecer, anote no seu caderno. A psicanálise está envolvida com questões emocionais e conflitos internos do ser humano. É você investigar quais são as questões emocionais e quais são os conflitos internos que ele está enfrentando. Isso é psicanálise na prática. Agora, uma tarefa para você ajudar seu paciente quando você for usar essa análise de material inconsciente. Incentive seu paciente a prestar atenção em eventos aparentemente insignificantes que correm fora das sessões, como sonhos, lapso de memória ou situações inesperadas, e trazer essa experiência para a discussão nas sessões, porque, às vezes, durante a semana, seu paciente tem várias coisas que acontecem com ele, um lapso de memória, um sonho, uma situação inesperada, que ele toma uma reação. Então, ele precisa você incentivar, ele anotar, ele precisa trazer essas experiências para dentro do consultório. Essa é a tarefa que você tem que passar para ele. Você precisa entender que eu estou aqui para te ajudar. Então, tudo que você passa durante a semana, eu preciso saber. Eu preciso fazer com que você entenda que nada que aconteça com você durante a semana não é irrelevante. Não é só dentro do consultório. O que você enfrenta durante a semana, você precisa trazer para eu poder te ajudar. Então, é importante também ressaltar que essas técnicas e tarefas devem ser adaptadas às necessidades individuais de cada paciente e aplicada com uma supervisão e orientação de um psicanalista qualificado. Vocês, ou nós aqui que estamos para te supervisionar. O tratamento de neuroses requer um processo terapêutico contínuo, onde o paciente é incentivado a explorar seu mundo interno e promover mudanças significativas em sua vida. Cada paciente é uma pessoa, não é uma receita de bolo. Eu estou te dando técnicas para você usar e tarefas para o seu paciente usar, mas a cada um você vai adaptando a você e adaptando aos seus pacientes. Pergunta? Pode mandar pelo chat aí. Não abre o microfone agora, não.
Vou abastecer meu copo de água e nós vamos entrar na neurose de angústia. Muitas pessoas sofrem com neurose de angústias. Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, manda pelo chat aí, tá? Luciana está aí. Hoje, agora nós já somos. Hebreu está aí. Boa noite, Hebreu. Edson Gomes está aí. Carolina, já falei. Manuelina, boa noite, Manuelina. Maria, Renata, Sebastiana e Simone. Tá? Nós somos 20 guerreiros, 20 pessoas que querem aprender mais para poder usar mais e ajudar mais pessoas e mais vidas, ser realmente um gerador de valores e autoridades em vidas. Neurose de angústia. Vamos lá? Deixa eu ver, chegou uma mensagem aqui no chat. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Tá? Boa noite, Hebreu. Tamo junto. Vamos continuar. Neurose de angústia. A neurose de angústia, também conhecida como transtorno de ansiedade. Então, o que é? Nós falamos de neurose. O que é a neurose de angústia? Neurose de angústia é chamado como transtorno da ansiedade. É um tipo de distúrbio psicológico. Hoje é psicanálise na veia, na prática. Você está aqui na aula de psicanálise na prática com o seu amigo Michel Silva. Sejam todos bem-vindos. Então, a neurose de angústia, também conhecida como transtorno de ansiedade, é um tipo de distúrbio psicológico caracterizado por ataques recorrentes de ansiedade intensa, desproporcional em relação às situações vividas. Ou então, o que é uma neurose de angústia? Ter ansiedade todo mundo tem. Amanhã você vai fazer um exame, você fica com ansiedade para saber se o exame vai dar certo, você vai se apresentar para uma entrevista de emprego, você fica ansioso e tal, mas quando começa a haver uma neurose de angústia, que é uma ansiedade, que aí pode virar uma TAG, transtorno de ansiedade generalizada, aí começa a ficar tudo desproporcional de tudo aquilo que você vive na vida. Todo mundo tem um pouco de ansiedade. Não pode haver o transtorno, a neurose de angústia, que aí a sua ansiedade vai te travar, vai te parar. Então, esses ataques, né, são acompanhados por sintomas físicos e psicológicos. A ansiedade, ela tem sintomas físicos e tem psicológicos. Então, são eles: palpitações, tremores, sudorese, medo intenso e sensação de perigo iminente. Então, são sintomas que acontecem na ansiedade. Na psicanálise, a neurose de angústia é compreendida como um sintoma resultante de conflitos emocionais inconscientes, especialmente relacionados a questões de segurança, controle e autonomia. Então, quem tem essa angústia de neurose, chamada ansiedade, ela sofre muito de conflitos emocionais. E ela sofre em questão de segurança. Se ela se sente insegura, ela fica ansiosa. Sobre o controle da sua vida, o controle de tudo e sobre a sua autonomia. Então, a angústia de neurose passa sobre a segurança, o controle e a autonomia. Isso tudo faz com que a pessoa vire um paciente ansioso ou uma pessoa ansiosa. Então, esses conflitos, gente, vai gerando o quê? Uma ansiedade excessiva na pessoa, que se manifesta de forma aguda e intensa. E muitas vezes sem uma causa aparente. Porque a ansiedade são processos psicológicos inconscientes. A pessoa não percebe muitas vezes que a ansiedade, a chamada neurose de angústia, está começando a ficar aguda, intensa. Então, porque muitas vezes para ela não tem problemas aparentes. Então, temos que ficar bastante atentos com isso. Então, no tratamento psicanalítico da neurose de angústia, o foco é direcionado para a compreensão das origens e significados inconscientes da ansiedade, bem como identificação dos gatilhos emocionais que vão desencadear os ataques de angústia. Então, preste atenção, você é psicanalista, você precisa entender, para ajudar seus pacientes, que toda ansiedade tem um foco, tem uma origem, ou de segurança, ou de controle de autonomia. Se a pessoa não tem segurança,
Se a pessoa não tem controle sobre várias coisas, aí, controle de dinheiro, controle financeiro, controle familiar, controle espiritual, se ela não tem controle e se ela perde autonomia, ela fica com um processo de ansiedade. Então, nós, psicanalistas, no tratamento psicanalítico de angústia, neurose de angústia, a depressão, precisamos compreender a origem inconsciente dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade, melhor dizendo. Que a ansiedade não tratada vai culminar numa depressão, e a depressão não tratada num possível suicídio. Então, nós precisamos identificar quais são os gatilhos emocionais que começam a desencadear toda essa angústia, toda essa ansiedade na pessoa. Então, tem áudio aberto aí, deixa desligar, eu já desliguei de todo mundo. Pergunta pelo chat. No final, eu vou abrir o áudio para todo mundo. Então, você, psicanalista, de forma bem prática, precisa compreender a origem dessa ansiedade. Então, através da análise dos conteúdos inconscientes, o paciente é encorajado a explorar seus medos, traumas passados e fantasias que envolvem. Então, você precisa explorar, encorajar ele mesmo a tratar dos seus medos, traumas passados que todo ser humano tem. Por isso a importância de análise didática e supervisão para psicanalistas, porque todo ser humano tem medos, todo ser humano tem trauma do passado, todo ser humano tem fantasias que envolvem muitas coisas. Então, isso é de suma importância. Então, a psicanálise busca o quê? Identificar os padrões inconscientes de pensamentos, os mecanismos de defesas e os conflitos emocionais subjacentes à neurose da angústia, que é a ansiedade. Compreender esses aspectos permite o paciente desenvolver uma maior consciência de si mesmo, bem como adotar estratégia para lidar com a ansiedade e prevenir a ocorrência de ataques de angústia. Aqueles sintomas, sudorese, ataque cardíaco, aquele pânico. E, além disso, durante esse processo psicanalítico, o terapeuta trabalha com o paciente no sentido de quê? Fortalecer a capacidade de tolerar a ansiedade e de promover uma maior autocompreensão. A partir do momento que o seu paciente ele começa a entender a origem da ansiedade, ele começa a entender os processos inconscientes, ele começa a identificar os padrões de ansiedade e ele começa a ter uma autocompreensão melhor. Só que esse trabalho terapêutico envolve as análises de padrões de pensamento disfuncionais, a identificação de padrões de comportamento que reforçam a ansiedade, a buscar uma nova forma de lidar com a angústia. E o tratamento psicanalítico da neurose de angústia visa, assim, proporcionar ao paciente um maior autoconhecimento, uma maior habilidade em lidar com a ansiedade e uma maior qualidade de vida. É importante ressaltar que cada indivíduo é único e que o tratamento psicanalítico é adaptado às necessidades específicas de cada paciente, buscando promover uma melhoria significativa em sua saúde emocional. Então, aqui agora vai algumas técnicas que você, psicanalista, pode usar com seus pacientes e a tarefa para que eles possam fazer. Então, a primeira técnica que você, psicanalista, vai usar para a ansiedade, que é a chamada neurose de angústia, exploração dos sintomas. Encoraja o seu paciente a descrever detalhadamente seus sintomas de angústia, como ataques de pânicos, medos irracionais, que não sabe onde vem, preocupações excessivas. Explore a origem e o significado desses sintomas, identificando possíveis conflitos, traumas subjacentes guardados nele. Então, a primeira técnica que você pode usar nessa psicanálise aplicada, exploração dos sintomas. Explore a angústia dele. Que sintomas são esses? De onde vem esse medo? Essa coisa irracional, essa preocupação excessiva? Então, você precisa explorar os sintomas dele. Qual é a tarefa para o seu paciente quando você vai usar essa exploração de sintomas? Peça para o seu paciente manter um registro dos momentos que a angústia é desencadeada e como isso afeta o seu dia a dia. Isso pode ajudar a identificar padrões desencadeadores específicos, porque existem gatilhos mentais, existem
padrões que vão desencadeando, e são padrões específicos, são gatilhos específicos, uma música, uma pessoa, uma voz, um ambiente, um livro, uma data, um momento, tudo isso pode o quê? Abrir um gatilho e a pessoa fica ansiosa. Outra técnica psicanalística que você pode usar para ajudar nessa ansiedade, nessa neurose de angústia, identificação e regulação das emoções. Auxilie o seu paciente a reconhecer e nomear suas emoções relacionadas à angústia, como medo, ansiedade e desamparo. Trabalhe na construção de habilidade de regulação emocional para lidar com a angústia de forma mais adaptativa. Qual a tarefa que você vai sugerir para ele? Você vai sugerir para ele, melhor dizendo. Sugira a seu paciente que pratique técnicas de relaxamento, como respiração profunda, né? A visualização guiada para ele visualizar realmente, para acalmar o corpo e a mente durante momentos de angústias. Então, você precisa direcionar a tarefa para ele. Técnica de relaxamento, uma visualização guiada para ele acalmar o seu corpo e a sua mente nos momentos de angústia. Deixa eu ver se tem uma pergunta, alguma pergunta aqui. Dúvida? Tem quantidade máximas mínima de sessões por semana? Quantidade máximas, não. É de acordo com o paciente. Eu já tive paciente que fez 2, 3 na semana. Só que mexer no inconsciente traz angústia. Às vezes o paciente não vai se sentir bem. Então, você tem que montar de acordo com o processo e aceitação do seu paciente quando mexe no inconsciente dele. Vou ter que me ausentar. Se puder, manda a gravação para a gente. Vai na paz. Sinta-se amada por Deus e por mim. Tá? Vai com Deus. Então, a gente precisa entender isso, que é de acordo com o processo e aceitação do seu paciente, como ele se sente depois de uma sessão, 2. Geralmente é o paciente que escolhe como ele vai ficar. Outra técnica para você ajudar na ansiedade e na angústia, neurose de angústia, análise dos pensamentos automáticos. Ajude o paciente a identificar e questionar os pensamentos automáticos negativos, distorcidos, que contribuem para a sua angústia. Explore crenças irracionais e padrões de pensamentos que amplificam a ansiedade. Tarefa para ele. Peça ao paciente que resiste seus pensamentos automáticos em um diário e, em seguida, trabalhe junto com ele na análise crítica desses pensamentos, substituindo-os por pensamentos mais realistas e positivos. Ele escreve automaticamente tudo que vem. Todo pensamento que vem, negativo, toda neurose, toda angústia. Aí, na análise, você começa a trabalhar com ele para substituir esses pensamentos por pensamentos realistas e positivos. Tá bom? Outra técnica psicanalista para você ajudar na ansiedade das pessoas que vão te procurar. Exploração do inconsciente. Utilize a técnica psicanalítica de associação livre para ajudar o paciente a acessar conteúdos inconscientes relacionados à sua angústia. Explore sonhos, lapsos de memória e associações espontâneas em busca de insights sobre os conflitos subjacentes nele. Então, você precisa explorar o seu inconsciente de forma bem espontânea. Tudo que ele fala, você precisa pegar. Uma tarefazinha para ele. Incentiva o paciente a registrar seus sonhos e a trazer os relatos para análise nas sessões. Isso pode revelar informações valiosas sobre conteúdos inconscientes relacionados à angústia. É a tarefa para ele. Fica tranquilo que depois vocês vão ter acesso a esse material. Outra técnica que você pode usar para ajudar na ansiedade, na neurose de angústia, transferência e relação terapêutica. Esteja atento à transferência e ao vínculo estabelecido com o paciente. Trabalhe na construção de uma relação terapêutica segura e confiável para ele, permitindo que o paciente explore seus medos em segurança em um ambiente acolhedor. Então, você tem que trabalhar a transferência e relação terapêutica com ele, uma aliança terapêutica. Porque se seu paciente ele tem um vínculo de confiança, de segurança para você,
ele vai te contar tudo, porque ele vai sentir um ambiente acolhedor, ele vai ter segurança. Por quê? Padre guarda todos os segredos. O psicanalista precisa guardar tudo. É confidencial. A pessoa precisa sentir o quê? Confiança no container que são vocês. Ele quer depositar tudo aqui, mas de forma confiável. Tarefa: incentive seu paciente a expressar seus sentimentos em relação ao terapeuta durante as sessões. Isso pode ajudar a compreender e trabalhar com as dinâmicas transferenciais envolvidas nas neuroses de angústia. É importante ressaltar que essas técnicas devem ser adaptadas com a necessidade de cada pessoa e sempre por supervisão de um orientador, de um psicanalista qualificado. O tratamento de neurose de angústia requer uma abordagem individualizada, visando a compreensão e transformações dos padrões disfuncionais presentes na neurose de angústia. Perguntas sobre neurose de angústia, chamada ansiedade, pode fazer pelo chat, tá? Escreve lá que eu estou aqui para responder, e nós vamos entrar na histeria que Freud identificou. Sejam todos muito bem-vindos à Psicanálise na Prática. Vai botando aí as perguntas que eu dou uma parada e respondo, tá? Histeria. O que é essa chamada histeria que Freud falava muito sobre isso e o psicanalista precisa entender? Histeria é um distúrbio psicológico que se caracteriza por sintomas físicos ou neurológicos inexplicáveis do ponto de vista médico, geralmente relacionados a uma causa emocional subjacente, aquilo que já existe dentro dela. Vamos ver o chat aqui. Boa noite. Foi só boa noite da Ana Lúcia. Boa noite, Ana Lúcia. Seja bem-vinda a esse grupo de pessoas que querem aprender. Desliga seu áudio. Manda só no chat. Boa noite. Pessoas loucas que querem aprender a cuidar de si mesmo e de outras pessoas. Sejam muito bem-vindas. Então, a histeria é um distúrbio psicológico que não tem sintomas médicos. Ao ponto de vista médico, não tem nada, mas é uma coisa física e neurológica, inexplicáveis, tá? E é de cunho emocional. Esses sintomas podem incluir, tá lá no filme Além da Alma, de Freud, tem essa parte. Então, a histeria ela pode causar na pessoa paralisias, convulsões, cegueiras, surdez, dores no corpo, entre outros. Mas, na visão médica, não se vê nada. É uma coisa de histeria. É um sintoma físico, mas de coisas neurológicas inexplicáveis. Está ligado às doenças psicossomáticas também. É um tema de aula nossa aí na formação completa, que você pode estar aí querendo estudar, pode estar, a maioria aqui já são alunos, mas pode indicar para outras pessoas. Então, na psicanálise, a histeria é compreendida como um fenômeno resultante de conflitos emocionais não resolvidos, especialmente relacionados às questões de sexualidade e afeto. Então, a histeria era muito vista em mulheres. Hoje já está bem disseminada em homens. Porque a histeria, na visão da psicanálise que Freud identificou, são conflitos emocionais não resolvidos. Pessoas, quando estão histéricas, elas são o quê? Elas são isso, Kátia. As doenças psicomáticas são caracterizadas como um tipo de histeria também, correto. Então, preste atenção. A histeria foi identificada na psicanálise como o quê? Conflitos emocionais que não foram resolvidos. É ver que a pessoa está histérica, problemas emocionais. E esses conflitos estão sempre na questão sexualidade e de afeto. Se envolve lá o processo de desenvolvimento dos pais, processo de desenvolvimento lá na família, tudo está relacionado à sexualidade mal resolvida, ao afeto. Então, esses conflitos geram uma intensa carga emocional que se manifesta através de sintomas físicos. O tratamento psicanalítico para a histeria visa explorar as origens e os significados inconscientes desses sintomas, buscando compreender as dinâmicas psíquicas e emocionais que os assustam,
ou os que sustentam essa histeria. O paciente é encorajado a falar livremente sobre seus pensamentos, sentimentos, memórias e fantasias, permitindo que as causas emocionais da histeria sejam reveladas. Então, durante o processo terapêutico, nós terapeutas, nós psicanalistas, nós vamos ajudar o paciente o quê? A identificar seus conflitos inconscientes, que já são subjacentes da histeria, que já vêm mal resolvidos, bem como mecanismos de defesa utilizados para lidar com esses conflitos. O objetivo é promover uma maior consciência e compreensão dos padrões emocionais e comportamentos que estão contribuindo para esses sintomas. A pessoa que está vivendo, ela não sabe. Vamos lá, tem perguntas aqui, ó. Se os significados forem obscuros, não vividos pelo paciente, não vividos por, se não foi por ele, foi vivido por outras pessoas, mas que ele teve acesso, então ele acaba se envolvendo naquilo que é de outras pessoas, ou seja, ele se envolve na treta de outras pessoas. Janaína, vou precisar me exaltar, vai na paz, até a próxima, Janaína. Sinta-se amada por Deus e por mim. Doutora Janaína Neves, muito boa. Vamos lá. Ao longo do tratamento, o paciente é encorajado a desenvolver uma relação de confiança com o terapeuta, o que permite a expressão de emoções reprimidas e a elaboração de conflitos inconscientes, através da análise e interpretação das vivências emocionais. O paciente pode alcançar uma resolução dos conflitos e uma diminuição dos sintomas. É importante ressaltar que cada caso de histeria é único e o tratamento psicanalítico é adaptado às necessidades específicas de cada paciente. O objetivo final é proporcionar ao paciente um maior autoconhecimento e a maior capacidade de lidar com seus conflitos emocionais e uma melhoria significativa em suas qualidades de vida. Ao lidar com o paciente de histeria, é possível propor algumas tarefas que podem ajudá-los a compreender e enfrentar seus sintomas. Aqui vai algumas sugestões. Agora, para você, psicanalista, você vai lidar com histeria, a primeira coisa que você tem que fazer é registro dos sintomas. Peça para o seu paciente manter um registro de diários de seus sintomas de histeria, como ataque de ansiedade, conversão somática ou comportamento dissociativos, que não é normal. Isso ajudará a identificar padrões e desencadeadores específicos. Sempre vai existir gatilhos mentais, desencadeadores específicos que fazem a pessoa ficar com sintomas, com processo de histeria. Sempre tem uma coisa a mais que faz essa pessoa lidar com isso. Quando isto, tá, uma pergunta aqui da do Carlos, quando isto acontece com criança, o que fazer? Pois ela, às vezes, não tem resposta definida. Vou falar para você, coração, de experiência própria e com todo respeito, 80% de ansiedade, depressão, histeria na infância de crianças são os idiotas e os rodeiam, seus pais. Essa criança que vive com histeria, com ansiedade e depressão, ela está envolvida nos sentimentos e nos problemas dos pais. Tá bom? Criança não foi feita para ser histérica, para sofrer de histeria, de angústia, de neurose. Criança não foi feita para isso. Criança foi feita para ter um processo de desenvolvimento psicossexual ou psicossocial melhor se tiver uma ajuda de uma mãe boa e de uma mãe, de uma selfie, de uma família boa. Se tiver uma mãe insuficientemente boa, esse processo vai ser ruim, pode gerar uma histeria, mas vem dos pais. A Kátia Simone perguntou aqui, ó, quando o paciente foi abusado na infância e tem dificuldade de se relacionar sexualmente devido a um trauma vivido, todas as vezes que vai ter uma relação, não consegue sentir prazer com o parceiro, pois o mesmo remete ao abuso vivido no passado. São gatilhos. Ela precisa falar isso de confiança, precisa confiar no seu analista, ela precisa confiar no seu psicanalista, para poder falar disso e aí trazer isso tudo que está reprimido, trazer o que está no inconsciente para o consciente, poder tratar e ressignificar isso. Tá?
Se não tiver fala, se não tiver uma transferência positiva para o analista, não vai ter como ajudar. Como podemos ajudar o paciente a sair desses traumas, professor Michel? Através da confiança, através dessas tarefas que eu estou passando, identificação dos problemas inconscientes, identificação dos traumas para poder ajudá-las, tá? Vamos aqui. Registrar sintomas. Outra coisa que você pode fazer para poder ajudar seu paciente, identificação de emoções. Incentive seu paciente a identificar e nomear as emoções que surjam durante o episódio de histeria. Qual é a emoção que surge quando ele está com histeria? O que é que ele consegue anotar? Então, isso pode ser feito por meio de um diário emocional ou exercício de reflexões sobre eventos que desencadeiam os sintomas. Outra coisa que você pode usar para ajudar na histeria: relaxamento e técnicas de ancoragem. Ensine ao seu paciente uma técnica de relaxamento. Se você não sabe, procura uma. Tem respiração, tem meditação. Você precisa procurar técnicas. E com respiração profunda. Aí também existe a visualização guiada, né? Ou hoje os Mindfulness, é muito bom esse curso, que é uma meditação, é uma visualização guiada, mentalização, mentaliza, tal. No final, a gente vai fazer um boot aqui, eu vou fazer mais ou menos com vocês. Para ajudá-los a lidar com a ansiedade e controlar os sintomas de histeria. Outra coisa que vai ajudar seu paciente na histeria: exercícios de reatribuição de significados. Peça ao paciente para reinterpretar os sintomas de histeria à luz de suas emoções e experiências passadas. Isso pode ajudar a compreender fatores subjacentes e a promover uma nova perspectiva sobre os sintomas. Outra coisa que você pode usar, várias tarefas. Quinta, expressão emocional criativa. Incentive o seu paciente a expressar suas emoções por meio de atividades criativas, como pintura, escrita, dança. Isso pode ajudar a liberar tensões emocionais e promover a maior consciência do corpo. Outra tarefa que você pode usar: exploração dos conflitos inconscientes. Realize sessões de terapias em que o paciente possa explorar e discutir os conflitos inconscientes subjacentes aos seus sintomas de histeria. Isso pode envolver técnicas como associação livre, interpretação de sonhos e análise de material transferencial. Prática de autorreflexão, para que ele possa ajudar nessa histeria. Encoraje o paciente a refletir sobre suas respostas emocionais, comportamento e pensamento durante os episódios de histeria. Isso pode ser feito por meio de perguntas direcionadas ou tarefas de escrita reflexiva. Então, é importante você adaptar de acordo com cada necessidade de cada um esse paciente para colaborar e promover um alívio dos sintomas de histeria, tá? O objetivo é ajudar o paciente a desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis, melhorar a autopercepção e promover o bem-estar emocional dele. Perguntas sobre histeria. Estamos aqui, ó. Aqui quem foi escreveu isso aqui, a Kátia continua. Identificar através de reflexões, técnicas de relaxamento, respiração, mentalização, etc. Muito bom. Vou beber uma água e vamos entrar na obsessão e compulsão. Sejam todos bem-vindos. Nós éramos 22 guerreiros, agora estamos com 18. Vamos lá? Psicanálise na prática. Obsessão e compulsão. A obsessão e a compulsão são duas manifestações psicológicas que podem ocorrer em conjunto ou separadamente. Tá? Preste atenção nisso. Ambas são consideradas transtornos mentais e podem causar significativo sofrimento e interferir nas atividades diárias da pessoa. A obsessão se caracteriza por pensamentos, imagens ou impulsos indesejados e persistentes, que invadem a mente da pessoa de forma involuntária
e repetitiva. Então, a obsessão ela vem com imagens, com impulsos indesejáveis e persistentes, que vai invadindo a mente da pessoa sem a pessoa perceber. É uma coisa involuntária e vai se repetindo sempre. Então, esses pensamentos são percebidos como intrusivos e causam ansiedade, desconforto e angústias significativas. A pessoa, muitas vezes, tenta neutralizar esses pensamentos com outros pensamentos ou comportamentos, mas essa tentativa geralmente é ineficaz. Vou pensar em outra coisa, mas não consegue. A compulsão, por sua vez, é um comportamento repetitivo e ritualizado. Aquele rito é realizado em resposta à obsessão, com o objetivo de aliviar a ansiedade, desliga o microfone, ou prevenir uma situação temida. As compulsões podem incluir atividades físicas, aí vem, como lavar as mãos repetidamente, chamado TOC, né? Transtorno, obsessão compulsiva. É isso que nós estamos tratando. Verificar se as portas estão trancadas, contar ou repetir palavras, entre outros comportamentos repetitivos. Isso é a compulsão. Na psicanálise, a obsessão e a compulsão são compreendidos como mecanismos de defesa, utilizados pelo indivíduo para lidar com conflitos internos e angústias emocionais. Volto a falar, a psicanálise é a interpretação de conflitos internos e de angústias emocionais. Grave isso na prática, não pode esquecer. O tratamento psicanalítico para a obsessão e a compulsão visa explorar as origens desses sintomas, conflitos e emocionais, investigando as causas emocionais subjacentes e os conflitos psíquicos que os sustentam. O terapeuta auxilia o paciente a trazer à consciência os conteúdos inconscientes associados aos pensamentos obsessivos e aos comportamentos compulsivos, promovendo uma compreensão mais profunda dos seus significados simbólicos. Durante esse processo terapêutico, o paciente é encorajado a falar livremente de suas obsessões, que geralmente não quer, das suas compulsões e as emoções associadas a elas. Toda obsessão, toda compulsão tem emoções envolvidas, e é o que ele não quer falar muitas vezes. O terapeuta busca identificar os padrões de pensamentos e comportamentos que estão perturbando esses sintomas, ajudando o paciente a explorar as origens inconscientes desses padrões. Então, o objetivo do tratamento é proporcionar o que ao paciente? Um espaço seguro para expressar seus sofrimentos, não esqueça do container, e angústias emocionais, possibilitando a elaboração de resolução dos mesmos, através da análise, interpretação das vivências emocionais. O paciente pode adquirir a maior compreensão de si mesmo, desenvolver mecanismos saudáveis de enfrentamento, tem que se enfrentar, e reduzir a intensidade e frequência das obsessões e compulsões. É importante ressaltar que cada tratamento tem um processo individualizado, tem que ser adaptado para cada paciente, que durante esse progresso, o tratamento vai variar sempre, pessoas por pessoas. Psicanálise é tratamento de conflitos e problemas emocionais, mas não é uma receita de bolo. Cada indivíduo é diferente. Então, nós vamos ajudar ele a lidar com a maneira mais saudável os seus conflitos de angústias e de obsessão e compulsão. Agora, no tratamento de obsessão e compulsão, vai aqui algumas técnicas para você ajudar o seu paciente. A primeira técnica que você pode usar para ajudar na obsessão e compulsão é a exploração dos conteúdos obsessivos. Incentive o seu paciente a descrever e detalhar os pensamentos obsessivos e as compulsões relacionadas. Explore associações livres e ajude o paciente a compreender os significados inconscientes e subjacentes e a esses conteúdos. Ele precisa entender o que está ligado de forma inconsciente a esses conteúdos que ele tem, a essa obsessão, essa compulsão.
Outra coisa que você pode ajudar ele, análise de defesas específicas. Identifique e analise os mecanismos de defesa utilizados por ele para lidar com essa ansiedade, as obsessões e compulsões. Porque essa obsessão e compulsão está ligada à ansiedade. Quais são os mecanismos de defesa que ele tem que ele acaba deixando tudo isso envolver ele? Isso pode envolver a investigação de mecanismos como a negação, a racionalização e a sublimação. Às vezes ele está negando muitas coisas, às vezes ele está racionalizando demais, ou está sublimando, colocando coisas em cima para não poder realmente reconhecer que ele está com essa obsessão e compulsão. Outra coisa que você pode ajudar para fazer para ajudar ele, outra técnica, análise das origens das obsessões e compulsões. Busque entender as origens dos sintomas obsessivos e compulsivos na história do paciente. Explore os eventos traumáticos, conflitos não resolvidos ou experiências significativas que possam estar relacionadas ao surgimento desses sintomas. Outra coisa que você pode usar, análise de relações interpessoais. Nós vamos ter uma aula só sobre isso, relações interpessoais. Fica ligado. Analise as dinâmicas relacionadas do paciente, incluindo relações familiares, amizades e relacionamentos amorosos. Identifique padrões de relacionamentos que podem estar contribuindo para a manutenção dos sintomas obsessivos e compulsivos. Aí vem aquela frase que Freud fala. Eu vou fazer todo o meu charme para falar ela. Quando você começar a pensar, está com muita ansiedade, com muita depressão, respira bem fundo. Mais uma vez. E veja se você não está rodeado de idiotas. Trabalhe em cima deles. Relações familiares, amizades, relacionamento amoroso passados. Vai em cima disso que você vai ver. Muitas vezes de onde vem essa obsessão, essa compulsão dele. Outra técnica para você usar. Identificação e modificação de crenças disfuncionais. Ajude o paciente a identificar crenças disfuncionais que estão alimentando os sintomas obsessivos e compulsivos. Trabalhe na modificação dessas crenças, promovendo a adaptação de pensamentos mais realistas e saudáveis. Agora, aqui estão as tarefas para você ajudar o seu paciente que está com obsessão e compulsão. Vamos lá. Registre e analise os pensamentos obsessivos e as compulsões realizadas ao longo do dia. Pratique a técnica de exposição gradual às situações que desencadeiam obsessões e compulsões, permitindo a vivência da ansiedade e a redução gradual da necessidade de realizar as compulsões. Outra tarefa para ele: realize exercício de relaxamento, como técnica de respiração profunda, para ajudar a controlar a ansiedade. Mantenha um diário emocional, registrando as emoções experimentadas antes, durante e após a ocorrência da obsessão da compulsão. A última tarefa: identifique atividades prazerosas e significativas que possam substituir as compulsões, promovendo uma maior sensação de bem-estar. É muito importante ressaltar que todas essas técnicas, essas tarefas, precisam ser aplicadas por profissionais qualificados em psicanálise e adaptadas às necessidades individuais de cada paciente, integradas em um plano terapêutico abrangente. O tratamento de obsessão e compulsão requer uma abordagem individualizada e empatia por parte do terapeuta. Terminamos aqui. Hoje nós falamos hoje sobre tratamento de neurose. Eu dei técnicas para o psicanalista e tarefas para os pacientes. Nós falamos de neurose de angústia, que é chamada a ansiedade. Eu dei técnicas para o psicanalista usar e dei tarefa para você passar para os seus pacientes. Falamos sobre histeria. Nós falamos sobre histeria, o que é histeria, o tratamento dela. Eu te dei técnicas para você usar e tarefa para os seus pacientes. E falamos, enfim, sobre obsessão e compulsão. Eu falei sobre técnicas para você usar e falei tarefa para os seus pacientes. Tá bom? Chegamos a mais um final de uma aula de psicanálise aplicada na veia, aqui para você
poder usar. Tem 3 perguntas aqui no chat, eu vou ver agora. Ó. Professor, a histeria hoje é chamada por alguns de transtorno dissociativo ou conversivo, que é isso mesmo, obsessão. A histeria é tratada hoje como isso, uma coisa que vai desassociando a pessoa. Já ouviu falar já? Dúvida. Como todos causam ansiedade, como vou diferenciar e saber o que o paciente realmente tem? É só ele falando. Ele sabe, sempre tem mais uma pessoa a mais que perturba ele, sempre tem. Muito grata, excelente aula, maravilhosa aula, como sempre. Perguntas e dúvidas está aberto para você. Você pode abrir aí, nós temos mais alguns minutinhos. Você pode Eu tenho uma dúvida. Pode falar, eu vou tirar a postura. Pode falar. Tá. É o seguinte, no critério de terapia de desenvolvimento, a gente tem um tipo de avaliação chamado VB-MAP, que é uma avaliação que utiliza para ver o desenvolvimento da criança e do adolescente. Na psicanálise, existe algum tipo de avaliação para acompanhar o terapeuta, para acompanhar o paciente no seu crescimento, no seu desenvolvimento de terapia, na sua melhora? Então, existe alguma avaliação? Para nós, tem a ficha anamnética, que você vai botando no desenvolvimento, e todas essas técnicas que as outras terapias usam, você pode usar também. Eu uso várias coisas com os meus pacientes. Eu uso essas técnicas que eu falei para vocês, eu uso meditação, eu uso várias coisas para ajudar o paciente. Vou anotando a evolução dele, as técnicas que eu passo para ele, para poder ajudar ele a evoluir. E essa aí que você falou é tremenda para ajudar a pessoa. Não tem uma específica. A gente pode utilizar o VB-MAP também, nesse caso? Pode usar. Pode usar. Tudo aquilo que traz alívio aos conflitos internos emocionais do seu paciente, você pode usar. Não, mas aí eu digo assim, para o analista ver o crescimento e desenvolvimento do paciente. Não para que o paciente fique sabendo, mas para a gente ter uma noção do desenvolvimento do que ele está ocorrendo durante as sessões. Posso Só utilizar? Pode, não para ele. Eu uso porque a gente vai passando um tempo, você vai só no olhar, só no analisar, você já sabe se ele está evoluindo ou não. Mas a ficha anamnética e essa ferramenta que você falou é tremenda para ele. Existe também testes de personalidades, existe testes emocionais, tem várias tarefas e várias coisas. O Humaniza está disponibilizando aí para quem quiser vários PDFs com várias técnicas, com vários documentos para você fazer declarações, tem várias coisas. É muito válido, é muito importante esses PDFs que a Humaniza está disponibilizando de valor bem baixo para você usar no seu consultório, tudo isso. Eu sou um pouco diferente e quase não uso essas coisas, mas eu fiz algumas faculdades, algumas pós, eu nunca tive caderno, nunca anotei nada, né? Mas sou eu não sou bem. Tá? Sei lá. Tá certo, obrigada. Cadê as nossas fotos? Mais pergunta, Diana? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar algo para vocês. Ó, se preparem. Já está pronto o curso de doutorado livre em psicanálise. Eu fechei uma parceria com a faculdade, com a Academia de Ciência e Filosofia, no Sentina, que é ligada ao Pacto Global, é uma dinastia espanhola, e eles me homenagearam em várias coisas, e eu fechei uma parceria com eles. Eu vou dar esse curso aqui pelo Zoom, vou gravar também o curso de doutorado livre, depois eu vou liberar para vocês a grátis, para vocês verem. E cada um que estudar comigo vai receber um título de doutor honoris causas. É em psicanálise, tem todo um requisito, tem todo um critério, não vai ser assim do nada, mas vai ser uma coisa muito importante para nós psicanalistas. O meu intuito não é ganhar dinheiro só, e já digo, não vai ser barato, mas os filiados vão ter, acho que de 20% a 30% de desconto, porque eu quero gerar autoridade, porque a psicanálise precisa ser vista de melhor forma por muitas pessoas. Deixa eu abrir aqui para eu tentar mostrar para vocês aqui, que já estava no meu e-mail e eu nem tinha visto. Vamos ver se esse aqui eu consigo.
Vamos ver. Aí interrompe. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa me ligando aqui que eu não posso atender agora. Gente, pode abrir os microfones. Aí, vamos tirar. Deixa eu tirar uma foto aqui, que legal. Cheio de gente. Ó. Tirei. Gente, pode fazer as perguntas aí, tá? Tem uma pessoa me ligando aqui no WhatsApp que eu não vou atender agora. Vai ficar sem ser atendida. Tirou a foto? Eu tirei uma aqui, mas tira um também, vou tirar mais. Aí. Abre aí. Vou botar tudo lá no nosso Instagram. Segue lá, psicanalista.michelsilva. E segue lá também, Clube Mente Renovada. Você indica o Mente Renovada, indica o Humaniza para as pessoas estudarem, vem estudar com a gente, vem fazer curso de psicanálise, indica nosso plano de saúde. Se você quiser saber informação sobre o plano de saúde, fala com a doutora Diana. Nós temos um plano de saúde de preço popular para as pessoas se tratarem. Vamos ajudar vidas de verdade. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui agora. Postei várias fotos lá no afiliado, tá? Que legal. Ver se eu consigo pegar aqui o WhatsApp. Deixa eu diminuir aqui. Opa. Aqui, ó, o WhatsApp. Vocês estão conseguindo me meter aí? Todo mundo vai ver agora no WhatsApp, meu Deus. O WhatsApp é um livro aberto, com algumas páginas arrancadas. Kátia, dá um sorriso aí para eu te dar uma foto sua. Aí, gente, eu recebi essa semana, ó. Olha aí, ó. Ó. A Academia de Filosofia e Ciência Humanística Lucentina. Aí tá, professor Michel Silva de Almeida, o título de doutor honoris causa em psicanálise. Esse título é outorgado em reconhecimento à sua formação acadêmica e pelos relevantes serviços prestados na área social e na valorização de pessoa humana. Portanto, é agraciado, passa a gozar de todos os direitos e privilégios atinentes ao referido grau e título honorífico. Então, foi reconhecido, só que eu fui buscar esse reconhecimento para os meus psicanalistas. Então, quem fizer o curso de doutorado livre comigo vai ganhar um certificado de doutorado livre da Sociedade Mente Renovada e vai ganhar o título de doutor honoris causa em psicanálise, podendo usar o título e podendo usar a nomenclatura doutor. Você pode pesquisar o que é um título de doutor honoris causa. Eu tenho todo o resumo. É considerado um título acadêmico, tá? Sem passar pelo MEC, sem nada. É entregue para as academias de filosofia e agora eu faço parte, membro efetivo dessa academia, lá na cadeira número 14, e o meu patrono é o Dr. Sigmund Freud. Então, eu fui lá, lutei, fiz algumas reuniões com o príncipe Magnus, que é o presidente dessa instituição, e eu vou estar disponibilizando esse diploma, esse título, melhor dizendo, de doutor honoris causa. Vai ter todo um processo, vai ter que ter um artigo, vai ter tudo, mas vai ser uma coisa boa para gerar autoridade na sua vida, aí na sua cidade, onde você estiver, tá bom? Vou interromper aqui, tem mais umas perguntas aqui no chat. Ele é curso, vai ter quantas disciplinas? Já tem informado alguma coisa? Tem prova? Como é que vai ser? Eu estou só fechando esses detalhes, mas fique tranquilo que vai ser bem tranquilo para... O meu intuito é gerar valores e autoridade nas vidas. Material de hoje, vamos receber? Todo mundo quer as minhas munições, meu Deus. Professor, vou querer o material que o senhor falou. Maravilhosa aula. Material de hoje. Quero. Maravilha do Eu Michel. também. Gente, uma boa noite para vocês. Foi muito bom ter vocês aqui, tá? Agora, eu vou desligar, porque eu vou ver o segundo tempo do Flamengo e do Vasco. Tá bom? Negativo. Um Como é que abraço. você vai disponibilizar esse material que eu também quero? Depois, né, gente? Vou acabar de ver o segundo tempo. Depois, vou jantar e depois tem uma continuidade. Até porque amanhã eu viajo. Amanhã eu vou para Vassouras dar aula. Fico 2 dias fora. Me deixa eu assistir o jogo do Vasco, né? Tá? Eu vou disponibilizar para todo O mundo. Flamengo está ganhando. Quanto é o jogo? O Flamengo já fez 2 gols. 2-0. 2-0. Que coisa linda. Rapidinho, gente. Vamos fazer um boot rapidinho. Fecha todo mundo os olhos. Fecha todo mundo. Não fica de olhos abertos. Só eu. Esfrega a mãozinha comigo assim. Respira bem fundo e solta. Vem na minha cadência, ó. Mais uma vez.
Repete todos comigo assim. A ti eu rendo graças, Deus, A ti eu rendo graças, Deus, porque tu és bom. porque tu és bom para sempre. Tua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia dura para sempre. Eu me conecto Eu me conecto. direto com a fonte de água viva que é a tua presença. De água viva que é a tua presença. Eu me conecto Eu me conecto. com a minha vida, Minha vida, com a minha saúde, a minha saúde, com a minha família, com a minha família, com os meus projetos. os meus projetos. Eu mentalizo Eu mentalizo. tudo que foi falado hoje. Tudo que foi falado hoje Vai ser registrado vai ser vai ser na registrado minha mente, na minha mente. no meu coração. no No meu meu coração. Eu mentalizo Eu Eu mentalizo. o consultório aberto, Consultório aberto. vidas entrando por ele, Vidas entrando. Vidas entrando por ele. sendo tratadas, Sendo tratadas, curadas, curadas, transformadas transformadas pela psicanálise pela psicanálise. e pela minha vida. Pela minha vida. Eu mentalizo Eu Eu mentalizo. mentalizo. que a minha vida financeira, A minha vida financeira financeira pela psicanálise, Pela psicanálise. será transformada. Será transformada. Porque eu vou passar a ser conhecido Porque eu eu vou vou passar passar a ser conhecido como gerador como gerador de valores de de valores valores e autoridades em vidas. de e autoridades em E vida. as pessoas E as Que as pessoas pessoas irão querer irão ter a minha presença, ter a a minha minha presença. vão pagar para isso. Vão pagar para para isso. Não por aquilo que eu sei, Não por Não aquilo por que eu sei, aquilo que eu sei, mas por aquilo mas mas por aquilo que eu faço elas fazerem que eu faço elas elas fazerem. mudarem a sua vida. Mudarem a sua vida. Mentalizo Mentalizo. um novo nível novo Novo nível nível espiritual, espiritual, emocional, emocional, físico físico para a minha vida. para a minha vida. A ti eu rendo graças. a A ti ti eu eu rendo rendo graças. Pega a mãozinha assim, respira. Gente, fique em paz. Fique em paz, eu vou. Tá? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.